Eu preparei alguns slides para te Conseguimos. mostrar. É fácil. Seja bem-vindo, Emílio. Tudo bem, Conseguiu? meus amigos? Muito bom. Bom dia. Nós O estamos sofrendo aqui, viu, Esper? Olha a doutor vista Esper que tá. comentou que tem alguns slides, Emílio, então é só colocá-los na hora da apresentação. É muito fácil. Tá bom, eu Você vou, coloca? vou dividir minha tela. Tá bom. Uhum. Ok. Nós Você falou vamos que já dar tinha início bastante em um gente, né, Basílio? minutinho. Vamos dar início em mais um minutinho, 11:01 agora, 11:02 daremos início, já que agora as noções de pontualidade aumentaram muito. Graças a Deus. É isso, é isso. Estamos trabalhando mais do que antes, né, Basílio? Muito mais. Mas ontem nós conseguimos matar um leão, não foi? É um por dia, mas às vezes aparecem dois, né? É verdade, é verdade. Ontem Parabéns. foi um leão e tanto, mas, bom, as pessoas aqui estão entrando. Eu vou dar as boas-vindas a quem já está, as 50 pessoas que já estão aqui conosco. Muito boas-vindas. Eu sou Basílio Jafé, do Secov. Estão conosco hoje o Emílio Calas, nosso vice-presidente de incorporação, e o primo do Emílio, Dr. Esper Calas, que tem aparecido bastante nesses últimos dias, um dos maiores infectologistas do Brasil, do Hospital Sírio-Libanês, e que hoje nos honra, nos concedendo um pouco do seu tempo bastante precioso nesses dias de pandemia. O Secov, nós no Secov julgamos muito importante nós termos essa oportunidade de nos situar em relação a tudo que está ocorrendo de uma maneira direta com uma pessoa de enorme capacidade que mostrou muita sensatez em todas as suas entrevistas, participações e matérias e que vai poder nos elucidar em relação a uma série de aspectos que afetam a nós, as nossas famílias pessoalmente e também profissionalmente. O senhor, Dr. Esper, conta aqui com uma audiência basicamente de associados nossos do Secov, então gente do mercado imobiliário, mas também muitos familiares e amigos. Deveremos ter algumas centenas de pessoas assistindo. A ideia seria o senhor fazer a apresentação, acompanhada por slides ou o que quer que seja, e depois faremos perguntas. As perguntas eu peço aos amigos que as indiquem através do chat e para que a gente possa depois efetuá-las diretamente ao Dr. Esper, sempre se identificando. Então, um prazer estar com todos. Emílio, você fala um pouquinho do Dr. Calas? Sim. Vamos falar um mini currículo dele. Ele Esper Jorge Calas, médico infectologista e Pronúncia certa é Calas ou Calas? ele copiou errado, você entendeu? Aí ele achou que sabia colocar mais crase, vírgula, coisa, e colocou, mas deixa, é da mesma coisa, né? Meu primo querido, eu não vou ficar brigando com ele por causa de um acerto. Bom, ele é professor titular lá da USP, né? Vou resumir na parte de infectologia. Ele integra a liderança do Comitê de Crise do Hospital das Clínicas, da Faculdade de São Paulo, e ele coordena o grupo de pesquisas da Universidade de São Paulo, os projetos sobre o Covid-19. Ele é membro do Comitê de Combate ao Coronavírus da Secretaria do Estado de Saúde do Governo do Estado de São Paulo. Bom, melhor predicado, eu já tinha falado, porque ele é meu primo, né? Então é o melhor predicado dele ser meu primo. E eu só queria explicar que ele vai falar de coisas técnicas, mas não de política, tá? E como o Basílio falou, vocês podem fazer perguntas pelo chat, que eu repasso, eu vou ter que fazer um resumo, as perguntas vão ser muitos no mesmo sentido, tá? Eu acho que isso é importante. Não vamos falar de política, podemos englobar a parte clínica, a parte médica com a parte de economia, mas não vamos entrar nessa parte política, eu acho importante. E eu vou pedir para o Esper, no final, colocar onde ele acha que a gente pode dirigir as doações. O Secov tem feito já um trabalho no meu boletim, que eu até te mandei, Esper, a gente já indica alguns lugares, mas
muitas pessoas, muitos incorporadores têm dúvida de onde ele poderia ajudar, que realmente vai ajudar nessa crise. Então, é muito importante que a gente tenha algumas opções corretas, que a gente saiba que vai ser bem aplicado e vai ser nessa área também. Muito bem-vindo, um abraço. Obrigado, Emílio. Doutor Esper, só um segundinho, só avisar a todos que o evento será gravado e depois vai ficar no nosso site à disposição de quem quiser rememorar algum assunto em especial. Muito bem, obrigado outra vez pela oportunidade, obrigado de ter a chance de discutir com vocês um pouco sobre essa crise que nós estamos passando, que é sem precedentes no mundo moderno. Eu acho que a gente não viveu nada parecido com isso desde a Segunda Guerra Mundial, em termos de deslocamento, de bloqueio das atividades econômicas, mas acho que principalmente pela carga que isso está impondo à nossa sociedade e no serviço público de saúde. Eu vou deixar para comentar isso mais para o final, mas eu vou falar um pouco dos esforços que a gente tem feito lá no Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina da USP, que fica aquele hospital grande, complexo hospitalar, fica aqui em Pinheiros, no fim da Avenida Paulista. Eu preparei alguns slides que têm algumas coisas relacionadas às curiosidades gerais da linha de desenvolvimento dessa epidemia. Eu vou tentar ser mais breve, deixar mais tempo para a gente discutir e abrir para diferentes perguntas. Então, para isso, eu vou dividir aqui a minha tela e vocês vão começar a ver somente os slides da apresentação. Mas se qualquer coisa, por favor, me interrompam. Eu tenho o maior prazer de discutir com vocês algum aspecto. A primeira coisa, só para fazer uma definição, nós temos... Vou pegar o laser aqui. Nós temos duas nomenclaturas, uma nomenclatura com duas siglas. A primeira é SARS-CoV-2, isso aqui é o vírus. Isso aqui é o vírus que causa a doença. E COVID-19 foi um nome que a Organização Mundial da Saúde deu para a doença em si, que é Coronavirus Infectious Diseases, que é a doença infecciosa, de 2019, que foi quando ela foi descrita. E a partir de agora eu vou usar SARS-CoV-2, coronavírus 2, ou novo coronavírus, quando eu estou me referindo ao germe, e COVID-19, quando eu estou me referindo à doença. Só para dizer para vocês, esse é um vírus que a gente, um tipo de vírus que a gente conhece há muito tempo. E aqui é um monte de nomenclatura técnica, que eu não quero que vocês se preocupem com isso, mas eu pintei aqui de vermelho 2 coronavírus do gênero alfa e 2 coronavírus do gênero beta. Por que eu pintei isso daí? Porque esses 4 coronavírus já circulam causando infecção respiratória aguda banal, especialmente em crianças, desde que a gente começou a estudar a virologia. A gente vive com coronavírus há muito tempo, mas apareceram outros 3 coronavírus nos anos mais recentes que causaram surtos ou epidemias. O SARS coronavírus 1, que causou uma epidemia em 2002, o MERS coronavírus, que causou uma epidemia em 2012, e o SARS coronavírus 2, que é esse que está causando a COVID-19. Esse SARS coronavírus 1 causou uma epidemia no começo de 2002, 2003, no sul da China, numa província chamada Guangdong, mas ficou restrito a aproximadamente 10 mil casos. E o problema é que dessas pessoas, 10% morreu da doença. O MERS coronavírus surgiu no Oriente Médio, provavelmente a passagem veio ele é um vírus que é originário do dromedário e começou a passar para algumas pessoas na região, causou algo como 1.400 casos. O problema desse MERS coronavírus é que 1/3 das pessoas que se infectaram morreram. Então, ele é muito mais agressivo. E o novo coronavírus, que é o que está causando a epidemia atual.
Esses 4 coronavírus causam infecções todos os anos, e principalmente em crianças, e eles vão embora sozinhos. Raramente eles causam doença em adultos, mas eles fazem parte de um rol de vírus que causam doenças respiratórias todos os anos. Então, vocês estão vendo aqui à direita, nós temos vários deles, alguns vocês conhecem, por exemplo, influenza A, influenza B, que são causadores da gripe, e são causadores de gripe que, inclusive, levam à morte, porque cerca de 36 mil pessoas, em média, morrem todos os anos de gripe nos Estados Unidos. Aqui no Brasil, as estatísticas são mais difíceis de interpretar, mas é alguma coisa entre 20 e 24 mil pessoas todos os anos que morrem de gripe também aqui no nosso país. Mas tem vários outros vírus, a maioria deles causam doenças mais banais. Esse novo coronavírus surgiu provavelmente de um morcego. Ele é um vírus que é muito frequente em morcegos. Há vários tipos. Cada númerozinho desse aqui nessa árvore é um tipo diferente de coronavírus. Causa infecção em vários animais, morcegos, répteis, vários mamíferos. E às vezes ele se adapta num animal do morcego e ele se acaba causando essa adaptação, permite ele causar doença em gente. A gente acha que o germe, que o mamífero mais que tem um vírus mais próximo a esse que está causando essa epidemia, é esse mamífero, é um pequeno animal que vive principalmente na região da Indonésia, mas também na Ásia, no continente, que é chamado pangolim. Ele tem uma característica muito parecida com o vírus atual, tem cerca de 1% só de diferença, e aparentemente o vírus que saiu do morcego infectou esse animal, infectou o humano. Mas isso, por que eu estou falando essas curiosidades? Porque isso não é um vírus de laboratório, ele não é uma arma biológica, não é nenhum tipo de experimento que deu errado, e nenhuma coisa que algum país fez contra o outro. Isso é fundamentalmente uma notícia descabida, porque a gente, quando olha a sequência genética do vírus, tem a nítida noção de que se trata de um vírus natural. Ele não é produzido em laboratório, coisa que seria muito fácil da gente identificar. Aí o que começou a acontecer foi no começo de dezembro, eles perceberam que alguma coisa estava errada nessa região da China. Então, vocês estão vendo o mapa aqui da China, aqui é a região de Wuhan, que é no sudeste daquele país. Tem uma cidade muito grande chamada Wuhan, nessa província chamada daqui a pouco eu lembro o nome da província, mas Hubei, está aqui, Hubei. E essa cidade tem 11 milhões de habitantes, é um entroncamento de linhas férreas e rodovias enorme, uma cidade bastante desenvolvida, numa região metropolitana de 38 milhões de habitantes, 20 milhões ao redor da cidade, 38 milhões dentro dessa província, e alguma coisa começou a acontecer de errado, porque vários casos de uma doença respiratória desconhecida aconteceram a partir de dezembro, principalmente ligados a um mercado de frutos do mar que existia, uma feira de frutos do mar nessa cidade. Hoje a gente sabe, olhando para trás, que não é que alguém pegou o vírus pela primeira vez na feira. Na verdade, aquilo é um aglomerado de pessoas de onde elas vão fazer suas compras. Foi o local, provavelmente, da disseminação, porque a transmissão desse vírus para as pessoas deve ter acontecido entre outubro e novembro. E esse foi o local onde ele começou a se espalhar, na verdade. Começou a se espalhar pela China, depois vou falar um pouco mais sobre a disseminação dele ao redor do mundo, mas a Organização Mundial da Saúde reconheceu se tratar de uma emergência mundial em 30 de janeiro e considerou uma pandemia no dia 11 de março. E por que isso? Porque a epidemia se transformou numa pandemia quando ela sai de uma região circunscrita, que era essa região da China, depois ela se espalhou para outros países na Ásia, onde tem um fluxo maior de pessoas, chegou no Oriente Médio, o país mais acometido inicialmente foi o Irã, depois ela chegou na Europa. E da Europa e também da região da Ásia, foi semeada nos Estados Unidos e finalmente chegou na América do Sul, onde a gente está. O primeiro caso foi aqui no Brasil, em São Paulo, uma pessoa que foi diagnosticada com a infecção em 26 de fevereiro, ou seja, há cerca de um mês.
Vocês estão vendo que esse número eu peguei agora cedo, é um mapa da Johns Hopkins, que está nesse site aqui embaixo, se vocês quiserem depois, basta colocar Johns Hopkins, mapa ou map Covid-19, vocês vão achar esse link, e eles vão atualizando com os dados dos diferentes países, já são quase, passou de 800 mil casos, o país que começa a liderar agora é os Estados Unidos, com 164 mil casos, seguidos da Itália, Espanha e a China depois. Aqui um comentário que os números da China são muito questionados por várias autoridades, porque eles acham que ou eles não tiveram a tecnologia para fazer o diagnóstico logo no começo, ou eles têm uma dificuldade em dividir dados ou fazer a vigilância em larga escala, porque é uma população muito grande. Muita gente imagina que o número de pessoas que acabaram pegando o vírus na China é muito maior que esse. Esse aqui é o acúmulo de casos em várias regiões do mundo. Esse aqui foi atualizado até o dia 28 de março. Vocês vejam como que ele subiu tão rápido, né? Aqui ainda estava em 600 mil, agora já está em 800 mil, entrou numa escala de crescimento logaritmo muito grande, porque acometeu várias outras regiões populacionais que tinham capacidade de fazer diagnóstico, mas isso é só para mostrar a comparação do crescimento de número de casos de Covid-19 com o número de casos da gripe suína que teve em 2009. Todo mundo aqui deve lembrar, em 2009 a gente teve a gripe suína, algo relativamente semelhante, mas com várias diferenças. Entre elas, é que a capacidade de transmissão do novo coronavírus parece ser maior do que da gripe suína, daí esse acúmulo tão rápido de casos. O problema foi que o número de mortos também cresceu muito rápido. Como a doença dissemina rápido demais, o percentual de pessoas que morrem, quer seja pequeno, muito pequeno, um pouquinho maior, ele acumula num intervalo de tempo muito curto. E aí isso faz com que esse número de pessoas que desenvolvem doença grave e acabam morrendo dela, acontece num intervalo muito pequeno. Esse intervalo pequeno, que é o que exerce uma pressão absurda no sistema de saúde, e eu vou falar um pouco disso depois. Olha a comparação desses números de mortos causados pela Covid-19 comparado com a gripe suína em 2009. É muito diferente, é muito rápido. E a gente está hoje no mundo com uma mortalidade, sobre o número de casos diagnosticados versus de mortos, dá quase 4,6%, que é um número, embora a gente saiba que a maioria das pessoas vão pegar esse vírus e vão recuperar, é uma percentagem que eu considero grande, porque ela fica, por exemplo, superior à da gripe comum todos os anos, que dá 0,1%. Agora, o problema dessa percentagem é que a gente não sabe quantas pessoas estão infectando com esse novo coronavírus. A grande maioria que é assintomática ou tem poucos sintomas, sequer desconfia, não percebe ou não tem acesso a fazer o exame. Quando a gente aumentar esse denominador, provavelmente a gente vai diluir isso aí por pelo menos 10 vezes ou até mais, mas isso a gente não tem todos os elementos para dar essa resposta. Os sintomas da doença são febre, tosse e cansaço. Febre, tosse e cansaço. Agora, esse valor de 98%, aliás, eu preciso corrigir, porque os estudos mais recentes estão jogando ele para até menos que metade. Muitas das pessoas têm um quadro muito brando, a garganta coça um pouquinho, discreto moleza, mal-estar, e aí a doença passa. Mas as pessoas que a gente consegue perceber que têm doença, infelizmente, cerca de 20% delas pode ter formas mais graves. E eu digo isso baseado no número de pessoas que acaba ficando no hospital para fazer acompanhamento. E, infelizmente, 5% deles têm doença muito grave, que são as pessoas que acabam requerendo um cuidado intensivo. Eles começam a ter muita falta de ar, vão parar na UTI e tem que ser, muitas vezes, entubado, e permanece na UTI por um período médio de 15 dias. Como é que a gente sabe se a pessoa tem a doença? Então, a gente faz a detecção do material genético do vírus, que nós chamamos RNA. A técnica é reação em cadeia de polimerase, aqui está em inglês, é PCR, que vai responder a pessoa está ou não está com o vírus. Esse é um teste que é o famoso teste que está todo mundo dizendo por aí, que você deu o teste positivo, deu o teste negativo, é isso daí. Eles pegam um cotonete, colocam no nariz e colocam um outro na garganta e tentam identificar o material genético do germe.
O problema é que esse teste não funciona bem em quem não tem sintomas. Então, a gente nem indica que as pessoas que não têm sintomas façam. O segundo problema é que muitas vezes a pessoa tem a doença e o teste dá negativo. A gente percebeu agora que aquelas pessoas que chegam com pneumonia causada pela Covid-19, cerca de 1/4 deles tem teste negativo. A gente percebe que esse teste não é a melhor sensibilidade possível. E isso dificulta um pouco várias das ações que a gente faz nos hospitais e nas clínicas e nos consultórios e até mesmo a interpretação dos números que chegam às autoridades de saúde. E a segunda coisa é um outro tipo de teste que está ainda em fase de avaliação e validação, que é a detecção de anticorpos, ou seja, você diz se a pessoa desenvolveu uma defesa contra o vírus ou não. Então, esse segundo tipo de teste, que começa a ficar com um bom desempenho depois de 2 semanas que a pessoa entrou em contato começou a desenvolver sintomas da doença, vai acabar respondendo se a pessoa teve ou não teve o vírus. Então, daqui a um tempo, algum de vocês que está nos escutando, pode falar assim, olha, mês passado eu tive um sintoma que eu fiquei em dúvida. Aí você pode fazer esse teste para saber se você teve lá para trás ou não teve. Ele não tem uma utilidade muito grande na hora que a pessoa está com a doença, mas somente depois para tirar essa dúvida. Qual é o problema da Covid-19? É que ela acomete pessoas mais velhas. Então, quando você olha a distribuição de pessoas que morreram da doença, dá para perceber, isso aqui são 44 mil casos na China, que a grande maioria desenvolve a doença com o ganhar da idade. Então, a percentagem de pessoas que vão acabar sucumbindo dela aumenta muito, especialmente nos mais idosos. Vocês estão vendo nessa primeira série, os que têm mais de 80 anos, acabam, quase 15% deles morrem da doença, é uma percentagem muito grande. E cerca de 50% dessas pessoas têm que ir para o hospital receber cuidados mais intensivos. Isso posto, a gente tem que tomar cuidado com essas pessoas que têm mais idade e protegê-las durante a epidemia. Bom, a outra coisa que a gente sabe, que não está nesse slide, é que quanto mais doenças associadas ou de base a pessoa tem, é pior. E, aparentemente, essas doenças são ainda mais determinantes de se a pessoa vai acabar piorando do que a própria idade. Então, uma pessoa que tem 70 anos de idade, faz exercício, é magra, não fuma, bebe só socialmente, tem pressão boa ou tem alguma condição que está bem tratada, vai ter uma chance muito maior de se dar bem depois de pegar esse vírus do que uma outra pessoa de 70 anos que tem um excesso de peso, que fuma, que tem uma asma que não está indo no médico direito e que não toma suas medicações de forma regular. Então, a gente tem que sempre traçar esse paralelo para tomar várias das decisões que a gente faz durante o cuidado com essas pessoas. Infelizmente, o principal órgão de ataque desse vírus é o pulmão. Isso aqui não sei se vocês estão habituados com isso, mas é uma imagem de uma tomografia de tórax de um homem com uma forma mais agressiva e uma mulher com uma forma um pouco mais branda. Agora, o que a gente aprendeu é que essa doença pulmonar mais agressiva não acontece no primeiro dia de sintomas. A pessoa geralmente chega, começa a sentir um pouco de febre, mal-estar e uma tosse, a coisa vai se arrastando e o quadro pulmonar se agrava, em geral, depois de 1 semana. Então, o que a gente sempre orienta todas as pessoas que estão suspeitando que estão com Covid-19 ou que tiveram um diagnóstico positivo é ficarem muito atentas no que vai acontecer no 7º ou 8º dia. Se começar a aparecer algum sinal de falta de ar e o fôlego curto, a gente não consegue, por exemplo, subir 2, 3 degraus que tem em casa para fazer alguma atividade que era muito fácil de desempenhar antes, essas pessoas precisam procurar um médico, serem avaliadas para ver se elas precisam ficar no hospital. Um dos grandes problemas é a capacidade que os hospitais vão ter, com o aumento progressivo de número de casos, de oferecer cuidados intensivos. Então, vocês estão vendo aqui que nós temos o número de leitos de UTI de diferentes países na Europa
comparado com o número de casos que foi crescendo de Covid-19. Então, vocês observem que isso aqui não é o número total, é o número de casos de leitos de UTI por 100 mil habitantes. Então, é proporcional. Vocês estão vendo que aqui nós temos, por exemplo, na França, ao redor de 11 a 12 leitos de UTI para cada 100 mil habitantes. E olha aqui uma diferença marcante. A Alemanha é o país que é melhor equipado com leitos de UTI. Eles têm quase 30, enquanto na Itália é 13. E o que aconteceu na Itália foi exatamente isso, para explicar um pouco do colapso que teve por lá. O número de pessoas que tinha necessidade de leitos de UTI excedeu em muito a capacidade instalada e acabou que eles não conseguiram prover cuidados para todo mundo. E muita gente acabou morrendo da doença. Isso explica um pouco a diferença de que na Alemanha a taxa de mortalidade pela doença está ao redor de 0,6, 0,7 para cada por cento, enquanto que na Itália chegou a 10%. Eles que estão, infelizmente, documentando um número muito maior de mortes na Europa e agora seguidos da Espanha, que também tem um problema de acesso de leitos de terapia intensiva. Como é que o Brasil está nisso? Surpreendentemente, a nossa faixa está ao redor dos 20 leitos por 100 mil habitantes. Então, numericamente, a gente está, inclusive, melhor que a Itália, melhor que a Espanha. O problema no Brasil é que a distribuição desses leitos é muito grande, é muito variável, dependendo da região que você está, da cidade que você está, e especialmente se você tem acesso a um serviço de saúde suplementar, que são esses convênios de saúde com hospitais mais equipados, versus você depende exclusivamente do Sistema Único de Saúde, onde o número de leitos é mais restrito. Essa diferença aumenta quanto menor foi o investimento ao longo do tempo por parte dos diferentes governos, municípios e do próprio governo central na criação de infraestrutura. Então, por exemplo, você vai num estado como algum estado do norte do país, essa discrepância é muito alta. Você vem aqui para estados, por exemplo, São Paulo, essa discrepância é bem menor. Então, assim, isso vai acabar fazendo com que a epidemia no Brasil não vai ser uma só. Ela vai ter características, ela vai ter contornos diferentes dependendo da região onde está. E seguramente a cidade e a região metropolitana de São Paulo é uma das melhor equipadas com uma rede de leitos de UTI que vai dar um pouco melhor conta do recado. Mas não se iludam, a gente vai ter ainda uma carga muito grande pelo número de pacientes que vão vir. A transmissão é contato pessoa a pessoa e gotículas respiratórias. Eu vou me ater só nisso para dizer que a gente não pode só achar que usando máscara vai resolver o problema. Tem que sempre lavar as mãos, limpar as superfícies, especialmente quando a gente visita ou tem contato com pessoas de mais idade. Lembra de coisas que são de contato habitual, como maçanetas, bancadas, braçadas de cadeira, copos, etc., deixar tudo bem limpo para não ter risco de passar, especialmente para as pessoas mais idosas. O Ministério da Saúde do Brasil confirmou o primeiro caso no dia 26 de fevereiro, foi aquele moço que veio da Itália, e depois vários outros casos, e a gente teve uma característica muito curiosa aqui em São Paulo. O vírus acabou se disseminando para as classes que têm melhor poder aquisitivo, que são justamente as pessoas que vieram da Europa, chegaram da Europa ou dos Estados Unidos primeiro. O contato foi mais horizontal dentro dessa classe. A gente começou a ver os primeiros casos no Hospital Sírio-Libanês, Albert Einstein e nesses locais. E agora ela começou a disseminar para as classes mais desfavorecidas. Então, a gente, até na quarta-feira da semana passada, por exemplo, não tinha nenhum caso no Hospital das Clínicas, enquanto tinha vários casos no HC, no Sírio e no Einstein. Mas agora a gente está recebendo mais de 100 pedidos de transferência para UTI todos os dias. Eu vou comentar um pouco mais sobre isso. Esse dado eu peguei hoje cedo, nós temos aproximadamente 4.600 casos notificados. Aqui tem um problema que o teste não é disponível em larga escala, então provavelmente esse número é muito maior que esse, e o número de mortes bateu em 166 até hoje cedo.
a distribuição pela cor aqui nesse mapa, vocês estão vendo que o centro da epidemia brasileira veio de São Paulo e começou a se alastrar. Todos os estados e territórios brasileiros já têm pelo menos um caso documentado. O teste é uma limitação muito grande porque ele depende dos laboratórios regionais e isso faz com que o deslocamento das amostras e o número de amostras e o tempo de execução retarde muito para a gente fechar o diagnóstico. Então, aqui no Hospital da Clínica, eu consigo saber se uma pessoa que foi admitida tem um teste positivo ou tem um teste negativo em um dia, mais ou menos. Mas se eu, por exemplo, liguei lá para a minha cidade onde eu nasci, Itajubá, no sul de Minas Gerais, e eu falei com o prefeito anteontem, ele falou que demora 7 dias para o resultado ficar pronto, que ele tem que mandar a amostra para Belo Horizonte. Então, essa é uma dificuldade que a gente vai ter e isso vai dar contornos diferentes na epidemia também nas diferentes regiões do Brasil. Esse gráfico aqui é nesse site, que é alguns estados brasileiros, pintados de verde aqui, tem um sistema de notificação de doença respiratória aguda grave. Então, isso aqui não significa pessoas que têm diagnóstico de Covid. É qualquer pessoa que chegou no hospital com a necessidade de cuidados porque ele está com uma pneumonia ou uma insuficiência respiratória. Então, isso aqui você não consegue esconder. E olhem esse gráfico aqui à direita, nessa curva vermelha, o número de casos que está chegando em São Paulo. A linha pontilhada vermelha embaixo é o que a gente esperaria para a mesma época do ano para doenças respiratórias em geral, gripe, pneumonias, etc. E olha o que aconteceu. A gente vai explodir a nossa capacidade de atendimento, exercer uma pressão enorme no sistema de saúde, como que a gente está vendo aqui no Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina da USP. De fato, o que a gente fez lá foi dedicar todo o Instituto Central de 900 leitos, esvaziamos todas as especialidades, ele vai ser só para receber casos de Covid-19. É uma coisa que o Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina da USP vem fazendo ao longo da história em resposta a diversas epidemias. Eu vou, só para mencionar algumas que todos aqui devem lembrar, especialmente os de mais idade, lembram da epidemia de meningite nos anos 1972 e 74? 1% da população de São Paulo teve meningite, fechamos o HC só para receber casos de meningite. Nós também mandamos missões do HC para combater uma encefalite que teve na costa brasileira do estado de São Paulo nos anos 70. Atuamos nos anos retrasado e passado para receber a grande maioria dos pacientes com febre amarela na região metropolitana de São Paulo. Atuamos no combate contra a Zika. O Hospital das Clínicas foi o centro de referência para aquelas crianças que sofreram aquele ataque na escola em Suzano, que um atirador chegou e feriu e matou várias crianças. Nós somos a referência disso também, e somos a referência primária na região metropolitana de São Paulo para receber os casos de Covid, e isso está fazendo com que a gente passe algumas dificuldades, eu vou mencionar um pouco mais adiante. Essa aqui é a curva de crescimento de casos em diferentes países do mundo. Todo mundo gosta de comparar como que foi na Coreia, como que foi está sendo nos Estados Unidos, como foi na China. Só para chamar a atenção de todos, vejam essa linha cor de abóbora aqui, subindo, que são os casos da China. E lá chegou a estabilizar, tem uns dias atrás, e eles começaram a ter casos outra vez ontem, provavelmente de introdução de pessoas que vieram de fora. Vejam que na China houve uma saturação e estabilização. A gente não sabe muito bem a natureza do que levou a essa estabilização, mas isso deve estar ligado a medidas que eles tomaram de contenção, medidas de testes, etc. Alguns outros exemplos são marcantes, o que a gente ouve muito falar, olha a curva da Coreia do Sul, que é essa aqui em azul. Então, eles começaram mal, muitos casos, implementaram uma política de teste, rastreamento e isolamento de contactantes agressiva, e eles conseguiram controlar a epidemia deles no nível mais baixo. O Japão também instituiu medidas de normas sociais, também uso de máscaras e testes, conseguiu estabilizar num nível menor, mas eles ainda estão tendo casos por lá. Agora, aqui é onde está os Estados Unidos. Eles estão experimentando uma epidemia terrível, especialmente na região de Nova York. Lá tem muita gente trabalhando, mas eles não estão dando conta.
a aglomeração na cidade, a característica da população e os serviços de saúde que eles têm não foram suficientes para conter uma carga enorme que eles estão enfrentando. E veja que os Estados Unidos estão talvez umas 2, 3 semanas na nossa frente, que servem de exemplo de que provavelmente a gente vai estar daqui a umas 2, 3 semanas aqui no Brasil, especialmente na região de São Paulo. E aqui está o Brasil. Vocês vejam que a curva brasileira vai muito em linha com o que é a média mundial. Embora a gente tenha um problema de diagnósticos, isso talvez migre um pouco mais para a esquerda, a gente tem o número de casos nosso dobra entre 2 e 3 dias. Então, a cada 2, 3 dias a gente vai ver essa curva de crescimento. Então, a gente ainda tem um longo caminho aí pela frente. Eu gostaria de encerrar com algumas informações sobre a doença. Primeiro, que tem vários estudos em andamento, várias medicações e testes, a gente pode discutir isso um pouco mais de detalhe. Na última avaliação que eu fiz de testes de pesquisa que estão tendo no mundo, são mais de 500 projetos, e infelizmente a maioria deles ainda não tem resultados disponíveis, mas isso dá para a gente alguma esperança de que o fato de a gente estar mais atrás na epidemia, se for descoberto alguma coisa, quem sabe ela chega antes da gente bater no nosso pico. E também há buscas por tentar encontrar vacinas. E vários grupos estão tentando, principalmente Estados Unidos e Europa, e a gente espera que as vacinas vão estar disponíveis em algum momento, mas talvez não chegue para essa onda epidêmica que a gente está enfrentando no momento. Vou encerrar para falar um pouco sobre o HC. A gente criou uma campanha chamada HC Convida, para tentar ajudar a mitigar o impacto dessa epidemia, mas também para chamar todo mundo para participar dessa nossa luta. A gente criou essa plataforma virtual para mostrar um pouco do nosso trabalho. A gente entrou no ar hoje cedo, depois eu passo o site para todo mundo, aliás, eu deveria ter colocado aqui, né? O site para todo mundo, que mostra um pouco do que a gente está fazendo. Ele cria algumas missões especiais, a gente está com problemas de compra de material de proteção individual, fala de uma missão que os alunos, os residentes criaram um pouco atrás, chamado Vem pra Guerra, que isso também migrou nas redes sociais e ajudou a captar uma quantidade boa de recursos para a gente, mas infelizmente é muito aquém do que a gente precisa para continuar atuando e combatendo a epidemia. E a gente tem recebido isso, vamos começar a receber essas doações através daquela plataforma chamada Mercado Pago, usando boleto, cartão de crédito ou PayPal. Isso vai direto para a Fundação Faculdade de Medicina, que é uma instituição sem fins lucrativos ligada à Faculdade de Medicina da USP, protegida por decreto federal e sem custo também de administração do recurso. Então, o PayPal não está cobrando, o Mercado Pago não está cobrando da gente para conseguir canalizar esses recursos que vão chegar na fundação, que vão permitir a gente atuar em várias frentes. A primeira delas, que a gente já conseguiu o recurso de alguns doadores pontuais, foi colocar 5 ambulâncias na porta do Hospital das Clínicas para ir buscar os pacientes. E muitos deles, por demora de transporte, acabam morrendo. A gente conseguiu doação de álcool gel, máscara, gorros e alguns equipamentos para ajudar a nossa UTI, e a gente está abrindo mais UTIs. Então, desses 900 leitos do Instituto Central, a gente vai ter 200 leitos de UTI e com capacidade de ampliação para 400 leitos de UTI para atender principalmente a população mais carente. Tudo isso é uma iniciativa do Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina da USP, Fundação Faculdade de Medicina, o Inova HC, a faculdade, a Fundação Zerbini e essa marca que a gente criou chamado viralcure.org.hc. Esse é o site dessa iniciativa para tentar conseguir chamar todo mundo para trabalhar junto conosco. Então, nós estamos convidando vocês para participar dessa iniciativa. Então, era isso que eu queria falar. Eu usei mais ou menos meia hora, mas eu estou à disposição para responder perguntas e coisas que
eventuais esclarecimentos que vocês têm. Muito obrigado, doutor Esper. Uma palestra espetacular. O senhor conseguiu resumir em 30 minutos tudo o que se sabe e cobrir todos os aspectos em relação a essa pandemia. Acredito que hoje estejamos mais esclarecidos em relação a tudo o que ocorre. Eu começaria, doutor Esper, com uma pergunta do Carlos Borges, da Tarjab. Qual é o horizonte desse confinamento, o horizonte temporal desse confinamento, e como o senhor pensa em relação ao que vem sido debatido, principalmente pela imprensa? Deve ser horizontal, deve ser vertical, deve ser inclinado, afinal, o que esperar disso tudo? Basílio, quantas pessoas nós temos? Nós estamos com aproximadamente 100 pessoas assistindo. Então, a gente ainda não tem uma resposta clara nem fácil para essa pergunta, Carlos, porque a quarentena, ou lockdown, ou a diminuição de mobilidade, ou a diminuição de mobilidade, a quarentena horizontal, como se quer chamar, ela foi feita de forma diferente em diferentes regiões do mundo e não tem precedentes na história moderna. A gente nunca fez isso. Isso começou com a ideia dos chineses, que fizeram uma quarentena forçada, com mão de ferro, as pessoas sequer poderiam sair de casa, eles têm métodos de rastreamento, de deslocamento das pessoas com telefone celular, eles aplicam multa, eles põem na cadeia, ou senão eles levam para regiões de confinamento. Então, essa foi uma estratégia que eles adotaram lá, mas, como eu falei no momento na minha aula, o número de casos da China não tem a clareza suficiente para a gente interpretar se teve um efeito. Provavelmente teve, porque eles tiveram uma estabilização e queda no número de casos depois que fizeram essa estratégia lá, mas a gente não sabe o que contribuiu com o quê. A segunda é esse confinamento que é seletivo, que foi feito na Coreia do Sul. Então, eles testavam em massa as pessoas, todas as pessoas que davam positivas iam para casa, ficavam longe dos idosos e não podiam sair de casa. Eles tinham que ficar estritamente por 2 semanas longe de contato para reduzir a transmissão. E essas duas estratégias, teste em massa e confinamento individual, funcionou. Alguns lugares mantiveram as atividades econômicas em geral, mas eles cancelaram todos os grandes eventos. Um desses locais foi Singapura, mas também eles tinham uma medida estrita de confinamento social para casos positivos. Alguns outros lugares a coisa não andou bem, como você sabe, na Itália eles demoraram para identificar a epidemia, a quarentena foi instituída na região da Lombardia, depois espalhada pelo país, mas não deu certo, porque muita gente se infectou, muita gente morreu. Eles estão agora começando a notar alguma estabilização nesse momento, relativamente tardia no curso da doença. Outros países da Europa, cada um tem políticas diferentes, algumas mais estritas, outras menos estritas, mas como vocês viram naqueles gráficos, tem cursos semelhantes. E aqui no Brasil se adotou, no dia 16 de março, o Estado de São Paulo adotou essa redução de mobilidade com fechamento das escolas, depois fechamento do comércio. Qual é o impacto disso? Ainda a gente não tem a resposta definitiva. Há uma corrente que acredita que isso tenha um efeito benéfico na redução do número, outra que isso tem um efeito parcial, modesto. Algum efeito tem, seguramente, mas a gente não sabe ainda mensurar exatamente qual é. Então, não dá para se saber ainda. Uma pergunta de cunho prático. O Fernando Junqueira, do Sinduscom, ele pergunta: caso tenhamos um caso de Covid-19 em um canteiro de obras nossa, como deveremos proceder? Devemos fechar o canteiro? Devemos isolar essa pessoa? Como fazer? Essa é uma decisão que depende muito de cada condição, mas uma coisa seguramente que deve fazer não é nem de Covid-19. Alguma pessoa que chega com sintomas de doença respiratória deveria ser colocada
deveria ser retirada do local de trabalho, especialmente aqueles locais onde há contato muito intenso de pessoa com pessoa. Por que isso? Porque se for um caso de Covid-19, vai transmitir para os demais funcionários e você vai ter problema de ter uma operação inteira que tenha que parar. Então, o que todo mundo tem recomendado é sintomas, aí dá uma dispensa, colhe o teste se for possível e observa para ver qual é o curso dos sintomas daquela pessoa. Confirmado o Covid-19, essa pessoa deve permanecer afastada do trabalho pelo menos 2 semanas, que é a recomendação da Organização Mundial da Saúde. Algumas situações as pessoas decidem nas respectivas empresas, vamos dizer que você tem 5 pessoas trabalhando juntas, uma delas teve Covid-19, aí pega essas outras 4, afastam ela do trabalho para ter certeza que elas não desenvolvem os sintomas. E isso é variável, tem locais que fazem isso, outros locais não fazem, depois vou dar alguns exemplos, mas aqueles que afastam podem deixar essas pessoas 10 dias afastadas, não precisa ser mais que isso, porque o período médio de incubação seria de 5 dias. Se em 10 dias a pessoa não desenvolveu nada, ela pode ser reincorporada ao trabalho. Em alguns locais não dá nem para fazer isso. Vou dar o exemplo principal, o Hospital das Clínicas da USP. Se eu fosse afastar todo mundo que teve contato com alguém que tem Covid, eu ficava sem funcionário. Então, a gente não tem como trabalhar. E nessas situações, a gente tem que, mesmo pessoas que desenvolvem esse sintoma, você tira ela do contato, a pessoa que tem Covid, você tira ela do contato, os demais continuam, porque senão a gente não tem força de trabalho suficiente para prestar assistência aos doentes no hospital. Tanto é que um número muito grande de pessoas, vocês estão acompanhando pelos jornais, estão, infelizmente, impossibilitados de trabalhar porque desenvolvem a doença. Isso traz uma carga de emocional e psicológica dentro dos profissionais de saúde imensa. A gente tem tendo que lidar, o Instituto de Psiquiatria da USP estabeleceu uma força-tarefa para ficar falando com os funcionários, discutindo, elevando a moral deles, porque não é fácil estar nessa linha de frente. Mas o senhor nos deu uma dica muito importante, que são 10 dias e não 14, o prazo mais crítico. Isso é bastante importante. Mas eu gostaria de colocar a pergunta do nosso amigo Eli Wertheim, da Luciano Wertheim. É uma pergunta fácil de o senhor responder. Quanto tempo até termos um remédio? E essa tal de cloroquina resolve mesmo? A primeira coisa infelizmente, é muito difícil fazer essa previsão, mas a maioria dos estudos que estão mais avançados devem já começar a soltar resultados nessas próximas semanas, tipo 1 2 semanas a gente deve ter notícias. Eu espero que a gente tenha um remédio bom, eficaz, bem em breve. Infelizmente a gente ainda não tem. A hidroxicloroquina é um remédio que é usado para tratar algumas condições de alteração do sistema imune tem um efeito muito modesto contra o vírus. De fato, ontem à noite saiu o primeiro trabalho que mostra algum efeito discreto. Número muito pequeno de pessoas analisado, mas ele sugere que possa existir algum benefício em prevenir a doença mais grave. Várias iniciativas vêm colocando a hidroxicloroquina como uma opção, mas ela não deve ser uma opção generalizada. Não é todo mundo que deve usar a hidroxicloroquina no tratamento, porque há efeitos colaterais que às vezes impedem que ele seja usado em algumas pessoas. Por exemplo, quem tem problemas de arritmia não pode usar a hidroxicloroquina de jeito nenhum, porque senão ela pode causar, inclusive, parada do coração. Então, isso o médico que tem que decidir. A segunda coisa é que não há nenhuma evidência que a hidroxicloroquina deve ser usada como prevenção. Houve uma corrida nas farmácias aí, quem precisa de tomar hidroxicloroquina para suas doenças não está achando mais, porque apareceu essa notícia que seria uma bala de prata contra essa doença, mas infelizmente nessa condição de prevenção não é. Então, quem correu na farmácia e está tomando, eu sugiro que fale com o seu médico, pare de usar e deixe as pessoas que precisam usar essa medicação ter acesso a ela, porque a gente ainda não tem a resposta. Muito obrigado. A pergunta do Daniel Ramos.
Aliás, eu tenho mais de 20 mensagens aqui parabenizando o senhor pela qualidade da palestra, espetacular como o senhor conseguiu sintetizar de uma maneira incrível tudo que tanto se discute por aí. Novamente agradecemos. Daniel Ramos, com o sistema hospitalar focado na pandemia, isso não pode acarretar problemas futuros em atendimentos, fazendo que o sistema fique sobrecarregado e deixe de atender às outras necessidades dos usuários do sistema de saúde? Por exemplo, atraso de cirurgias e mortes em função disso? Não, primeiro, só agradecer os elogios pela didática aí, mas eu aprendi tudo com o Emílio, viu? Então, agora, sobre é claro que a gente já tem um sistema único de saúde sobrecarregado, o sistema privado dá muito melhor conta do recado, mas lembre-se que as pessoas que precisam fazer uma cirurgia do coração, fazer uma prótese de quadril, tirar a vesícula que está com pedra, ou, por exemplo, fazer um estadiamento de se o câncer está sob controle ou não, está com tudo isso prejudicado de alguma maneira. Isso está criando uma sobrecarga, uma tensão, uma sobrecarga no sistema de saúde, e a gente vai pagar um preço por isso em algum momento. Agora, a gente não resta outra opção, porque nesse momento a gente tem que se preparar para atender as pessoas com Covid. Eu sei que, por exemplo, muita gente aqui é ligada ao Einstein, ao Sírio e ao Oswaldo Cruz, são ótimos hospitais aqui em São Paulo. Esses hospitais pararam suas operações de rotina quase toda, e em parte isso porque muitos dos médicos que atendem, fazem esses procedimentos, também são pessoas de mais idade, e eles não podem, também estão, de certa forma, se resguardando. Só para dar um exemplo, um colega meu me ligou ontem, dizendo que ele fez uma cirurgia num paciente que não podia esperar de jeito nenhum no sábado. Ontem saiu o diagnóstico, o paciente está com Covid. Ele está preocupado, porque ele é uma pessoa de mais idade e está com medo de desenvolver a doença nos próximos dias. Tirando os infectologistas, pneumologistas, intensivistas, que estão vendo pacientes todo dia, está todo mundo tentando se precaver um pouco por causa dessa pandemia. E assim, não tem jeito, a gente vai só coletar esses cacos depois para saber como é que nós vamos nos restabelecer depois da epidemia passar, e isso vai levar alguns meses. Muito obrigado. O Carlos Eduardo Quadrati pergunta: como prevenir a Covid-19 nos condomínios? É outra especificidade do nosso setor, temos responsabilidade pelos condomínios, doutor Esper. Infelizmente, o que a gente sabe é que o vírus ele é muito transmissível, e, a despeito de todas as medidas de distanciamento social que são adotadas, há ainda um grau de transmissão da doença. E isso não precisa dar um exemplo muito distante. A gente vai para o hospital, onde todos os funcionários usam avental, usam luva, usam máscara e às vezes usam gorro e até aquele protetor facial, e a gente ainda tem infecções. Então, ter a garantia de que não vai ter transmissão é praticamente impossível. O que eu acho que a gente deve fazer é mantendo esse distanciamento social. Mãos, abraços, beijos, superfícies, e aqueles locais onde alguma pessoa começa a ter sintoma, ela tem que ter um pouco da responsabilidade social de evitar contato com demais. Pode ser que tem pessoas que não têm sintoma nenhum e transmita a doença, é possível. Provavelmente essa pessoa transmite tão eficientemente quanto uma pessoa que tem sintomas? Provavelmente não, a transmissibilidade é muito menor. Mas a gente não pode excluir a possibilidade delas transmitirem o vírus também. O que a gente precisa, e eu fiz isso com a minha mãe, prima aqui do Emílio, que ele conhece tão bem, falei para ela deixar de sair de casa por um tempo, porque ela tem que ficar mais confinada. Se for sair, sai para uma coisa muito pontual, com contato com poucas pessoas, porque a gente não pode correr o risco dela, que tem uma idade mais avançada, tem problemas de pulmão, pegar o vírus. Agora, eu não, eu sou mais novo, estou atendendo um paciente atrás do outro, a minha chance de ter um problema grave é muito, muito menor. Não é zero, mas é muito, muito menor. Ok, obrigado. Antes de prosseguir, eu vou ler aqui um dos elogios. A Mariângela Machado, em letras maiúsculas e garrafais, colocou:
Parabéns pela excepcional aula e não palestra. Os profissionais de saúde merecem todo o nosso apoio e nossos elogios. Aqui, palmas gerais de todos nós para tudo que vocês estão fazendo. Aliás, Basílio, todos que fizeram perguntas começaram agradecendo e elogiando a palestra, né? Sim, sem dúvida. Todos. Unânime. Tem uma relação grande de perguntas, uma mais bacana que a outra, doutor Esper. Nada como ser bom, né? Vamos lá, vamos tentar. O Alexandre Lopes pergunta, na sua opinião, como deve ser o retorno à vida normal após o pico do Covid? Devemos voltar todos, serviço, escola, etc., ao mesmo tempo ou deve ser gradual? Eu acho que vai acabar sendo gradual, Alexandre, porque a gente não conhece ainda o que vai sobrar dessa epidemia. A gente não sabe se a gente vai ter um remédio bom lá daqui a 1, 2 meses que a gente pode usar, que pode interferir nessa decisão. E a gente não sabe se... E a gente tem que ficar de olho nos países onde passou já por esse ciclo para ver o que aconteceu depois. Será que, por exemplo, a China vai ter uma segunda onda agora? Será que a Coreia vai ter uma segunda onda? E o que eles vão aprender com isso? Como eles estão 3 meses na nossa frente, a gente pode personalizar o que a gente vai fazer aqui no Brasil com a experiência que a gente vai acumulando, o que eles acumularam lá fora. Então, a resposta definitiva não tem, mas eu acho muito provavelmente que vai ser uma coisa gradual. Ok. O Ricardo Yasbeck, também elogiando muito, pergunta, bastante importante, uma pessoa testada positiva, internada e tratada, após a alta hospitalar, pode contaminar outras pessoas ou está totalmente isenta? E ela pode pegar de novo ou não? Depois que uma pessoa sara do Covid, ela fica imune. E isso, embora a gente ainda dependa de alguns pequenos tijolos para construir essa parede aí de conhecimento, a gente tem a plena convicção, baseada em toda a experiência que a gente teve com vírus parecidos ou vírus até um pouco distantes, que basta uma infecção para a pessoa estar protegida. E isso faz com que a gente consiga explicar parte desse ciclo. Quer dizer, você tem um pico e depois cai. Essa queda, em grande parte, é porque muita gente que ficou imune depois da infecção serve de anteparo para a disseminação do vírus. E você causa uma imunidade populacional que torna a sua disseminação mais difícil. Obrigado. O André Kissajikian pergunta, parece que existem 2 cepas, uma italiana e uma americana com pequena diferença no DNA, no RNA, sendo a italiana mais agressiva. Já se sabe se existe imunidade cruzada entre elas? Como é que é essa história? As pequenas mutações que aconteceram não servem para alterar o comportamento do vírus, André. E isso a gente nunca viu na história de epidemias causadas por vírus no mundo. Geralmente vem o vírus que desencadeia a epidemia, ele permanece com um comportamento muito semelhante. Há mutações, mas só para você ter uma ideia de tanto, a gente tem deixa eu até mostrar esse gráfico, que é muito interessante. Aqui tem, eu vou dividir minha tela só para ilustrar o que eu estou falando. Quando a gente olha esse gráfico aqui, ele foi feito com 2.434 sequências de vírus no mundo, que foram feitos até agora. Inclusive, tem vírus brasileiros aqui, umas boas dezenas de vírus brasileiros. Observem que aqui é a sequência total e aqui é o número de mutações. Então, você tem 2 mutações, 4, 6, 8, 10. Na média, a gente tem acumuladas, em média, 7 mutações. Só é o seguinte, André, o tamanho do vírus tem 30 mil posições. Então, 7 mutações é considerada quase nada. E isso não é suficiente para a gente dizer que o vírus tem capacidade de mudar o seu comportamento de país para país. Para resumir, o vírus que passou pela China é o mesmo vírus que está na Itália, é o mesmo vírus que está no Brasil. Essas pequenas mutações só permitem a gente fazer traçar o caminho dele pelo mundo, mas ele não altera o seu comportamento. Muito obrigado. A Márcia pergunta o que o senhor acha do uso de máscaras por toda a população. Devemos usar essas máscaras caseiras ou essas máscaras mais simples ou não? A recomendação geral é que a gente só use máscaras quando está com sintomas ou tem a possibilidade
de entrar em contato com pessoas doentes. Inclusive, o CDC, que é o órgão de saúde do governo americano, que faz essas nomenclaturas por lá, e a Organização Mundial da Saúde tem preconizado máscara somente nessas situações. Mas eu sei por que ela está perguntando isso. Porque de ontem para hoje apareceram alguns pesquisadores sugerindo o uso indiscriminado de máscaras. Teve um país, que foi a República Tcheca, que adotou essa recomendação por lá, embora contra a recomendação geral, e eles estão dizendo que isso explica um pouco o fato deles terem tido menos casos até agora. A gente não tem resposta para isso. Eu acho que a gente precisa mais informações, mas de tudo que a gente aprendeu até agora, o uso de máscara em metrô, ônibus, lojas, de uma forma indiscriminada, a nossa experiência, mais sendo uma demanda muito grande por esses produtos que ficou indisponível para quem precisava de fato. A gente ainda está com a recomendação de usar máscara só nos ambientes especiais ou quando está com sintomas ou vai entrar em contato com alguém que tem sintomas. Mesmo a máscara cirúrgica comum já presta uma barreira de proteção muito boa. Ok. O Cláudio Bernardes, você começou a digitar uma pergunta, mas eu perdi. Está só o início dela. Eu também perdi. Já pedi para ela ele saiu, completar. Cláudio. Se você puder repetir, por gentileza. Enquanto Já isso, pedi. por favor. Nós temos uma pergunta de vários dos amigos aqui, entre os quais o Davi Fratel, perguntando: existem linhas divergentes no governo, infelizmente. O foco econômico, o foco técnico, o foco em saúde, isolamento social, não isolamento. Hoje em dia, como o senhor nos aconselha? Somos todos, a maioria de nós aqui, empresários, executivos, muito preocupados com as suas empresas, com a continuidade dos seus negócios. Estamos enfrentando prejuízos expressivos. Ainda assim, devemos ficar quietos em nossas residências, com os nossos escritórios, nossas indústrias fechadas, ou devemos, na medida do possível, tentar conviver com a pandemia e produzir alguma coisa? Eu acho que a primeira coisa que eu queria dizer é que a gente não pode cometer o erro de politizar o debate. Eu não vou entrar dos lados da questão. Por favor, claro. Isso combinamos no primeiro minuto. Mas todas as vezes que isso vira uma disputa política, perde a razão, perde a ciência. E vários lados tiveram condutas que eu acho que precisavam ser revistas. A gente só vai conseguir um sucesso. Veja, primeiro, não tem uma resposta fácil, e segundo, não tem uma resposta definitiva. Fosse assim, não teria essa incerteza toda. Mas eu confio muito nos técnicos do Ministério da Saúde, nas secretarias de Estado, a decisão consensual. O debate é válido, ele tem que ser baseado em ciência, baseado em dados, mas quando se toma uma decisão, é melhor todo mundo fazer com disciplina, porque se não fizer, vira uma loucura e a gente acaba não tendo o benefício daquela decisão e acaba colhendo todos os malefícios que cada um faz do seu jeito. Eu respeito atualmente a decisão e as orientações do Ministério da Saúde, respeito as decisões e orientações da Secretaria de Estado da Saúde, que são decisões, todo mundo é importante que saiba, não são unânimes, elas são consensuais e elas dependem de pesar sempre o que a ameaça que a epidemia está trazendo, a pandemia está trazendo para a saúde pública, como também as perdas que a economia e as consequências em saúde pública que a diminuição da economia também estão pressionando. Insisto, não são decisões fáceis e a gente vai olhar para trás, teria feito uma ou outra coisa diferente aqui e ali, mas nessa hora eu acho que é muito importante ter união e respeitar o consenso. Muito obrigado. Aliás, tem um comentário aqui de alguém, eu não consigo identificar, lamento, só vi que começa com G, GE. A mais precisa e não partidária apresentação sobre a Covid-19 que já vi desde o início da pandemia. Mas, Genis Alves, pronto, apareceu o nome. Obrigado, Genis. O Bianchi
faz uma pergunta: manipulação de alimentos pode trazer contágio? Por exemplo, comida japonesa, comida crua, sanduíches, etc. Não, essa forma de transmissão não foi definida até agora, como também não foi definido que papéis podem transmitir. O vírus não resiste ao dessecamento, né? Quando ele fica seco, ele acaba morrendo. Pacotes enviados pelo correio. Eu lembro da história, você não vou abrir, não vou pegar isso aqui, porque está escrito Made in China, mas não tem cabimento isso não. O mais importante é que o vírus, depois que ele sai e ele fica numa superfície ainda úmido, ele pode persistir, por exemplo, numa tosse, alguma coisa. Em algumas condições especiais, por exemplo, em superfícies metálicas frias, ele pode persistir até por alguns dias, mas o que as pessoas precisam saber é o seguinte: basta limpar o local com detergente simples ou até com álcool, que ele não resiste, ele morre. Então, essa é uma medida que eu acho que as pessoas têm que habituar a fazer durante esses meses que a gente está enfrentando a transmissão desse novo coronavírus. Muito obrigado. O Rodrigo Luna cita: os confinamentos estão projetando o sistema de saúde, isso é fundamental. Mas nós não estamos criando um efeito rebote que irá alongar muito todo o período de contágio da sociedade? É essa, Rodrigo, que é a tal da estratégia de achatar a curva. Se você, por exemplo, tem um pico de casos e isso exerce um pico muito forte no sistema de saúde, a gente pode se ver na situação que aconteceu na Itália. Você tem que escolher quem é que vai sobreviver. Então, tem tanta gente chegando com falta de ar, você fala, você morre, você vive, você morre. Por que eu estou dizendo isso? Porque as pessoas que têm acesso a uma unidade de terapia intensiva de qualidade, a grande maioria sobrevive. E mesmo pessoas de mais idade. Mas acontece que o que aconteceu, o que se passou na Itália foi uma tragédia, porque chegava, por exemplo, 10, 15 pessoas com falta de ar no pronto-socorro e ele podia mandar 1, 2 para a UTI. Então, essa ideia de você tentar minimizar esse pico e distribuir ao longo do tempo é para permitir que essas 10, 15 que vão chegar num dia cheguem em 5 dias ou em 6 dias. E aí você tem uma capacidade de, pelo menos, se preparar de uma forma mínima possível para não negar acesso à saúde dessas pessoas. Então, esse desespero passa pelas pessoas que estão na linha de frente trabalhando e evidentemente, interferem na decisão de, por exemplo, instituir essas medidas de tentativa de redução de mobilidade social. Se a gente conseguir achatar, muito provavelmente a gente vai salvar muito mais gente. Outra vez, entra aquela discussão do quanto isso deve ser pesado com outras formas de alteração de mobilidade, alteração de outros impactos que vão interferir em outras frentes da saúde pública, né? Quantas pessoas, por exemplo, que podem desenvolver um câncer sem ser diagnosticado? Então, a gente tem que pesar tudo isso e os técnicos de saúde pública que ficam fazendo essas equações para ver qual que é a melhor forma de atuar. Muito obrigado. Nós estamos chegando ao final, mas temos ainda 3 perguntas para fazer ao senhor, 3 espetaculares. A primeira delas, do Cláudio Bernardes. Ao voltar da rua, os sapatos podem trazer o vírus para dentro de casa? A gente deve deixar o sapato lá de fora? E as roupas? Não, essa forma de transmissão também a gente não vê. Sapato, veja, tudo que vai transmitir vai chegar na boca, no olho ou no nariz. E a chance de um sapato trazer isso é mínima, então não é uma coisa que me preocupa. A roupa, outra vez, o vírus provavelmente não vai resistir muito tempo na roupa porque ele resseca. E agora, o que eu tenho dito para as várias empresas que usam uniformes e também para as pessoas com quem eu converso no hábito do dia a dia, é botar toda a roupa do dia para lavar. Isso deve ser suficiente para impedir de ter alguma contaminação. Ok, obrigado. A segunda das 3 perguntas é do Marcelo Terra. E ele coloca, nós tomamos aliás, o governo tomou a decisão de manter a continuidade dos canteiros de obra, mantê-los em funcionamento.
estamos adotando medidas bastante rígidas de higiene para evitar a contaminação e acreditamos que estamos proporcionando um ambiente até mais saudável para todos os nossos colaboradores do que se eles estivessem sem receita, sem renda, talvez em ambientes mais insalubres e tudo mais. O Emílio deve ter colocado isso para o senhor. O senhor partilha desta opinião ou sua opinião é diferente e nos aconselha diferente? Qual opinião especificamente? Desculpa, eu me perdi. A continuidade dos trabalhos nos canteiros de obra em se tomando todas as precauções. Eu acho que eu partilho, porque você, veja, uma das coisas que pode causar grande sofrimento e perda da qualidade de saúde da população é a queda de cadeia de suprimento. E havendo possibilidade de a gente manter os trabalhos essenciais, você vai salvar vidas lá na frente. Então, eu acho que o Brasil tem a vantagem de ter uma cadeia de produção muito próxima da cadeia de consumo. É diferente da China, por exemplo. Se eles precisam de uma quantidade grande de alimentos, eles têm que mandar vir num cargueiro que vai passar por 3 oceanos. A gente tem aqui um caminhão que pode trazer aqui para São Paulo. E isso é uma vantagem que a gente tem. A gente tem que criar, na minha opinião, e eu não sou especialista nisso, eu não faço isso e não aconselho as pessoas que fazem isso, mas criar planos estratégicos de manter essa cadeia funcionando, desde a parte de produção até a ponta de distribuição, para a gente não correr o risco de, que foi visto, por exemplo, na Itália, no curso da doença, de você não ter o que comprar no supermercado, não ter um alimento, não ter papel higiênico, não ter coisas desse tipo. E isso eu acho que vai ter impacto na saúde das pessoas ao final. Algumas atividades essenciais que puderem ser mantidas sem um comprometimento do aumento da transmissão, acho que tem que ser discutida e mantida também, porque outra coisa, vocês devem ter visto na Folha de São Paulo ontem, no domingo, aliás, ontem foi segunda, né? Ontem, segunda-feira, que teve, ou no domingo, não me recordo, mas uma matéria que as pessoas dessas comunidades mais carentes estão começando a sofrer muito. Perfeito. A gente tem todos nós aqui, nós conseguimos fazer um suprimento semanal ou para 2 semanas nas nossas casas, mas essas pessoas às vezes não conseguem fazer para 2 dias e a gente está começando a identificar dificuldades. Então, para todo mundo que eu tenho tido oportunidade de dar essa opinião, é encontrar meios de fazer chegar a essas pessoas alternativas de suprimento. Porque, infelizmente, eles vão sofrer muito mais cedo que a gente tem que arrumar soluções. Antes de passar para o Emílio fazer a pergunta final e encerrar esse maravilhoso debate que o senhor está nos proporcionando, eu queria ler o que escreveu Eli Vertain. Parabéns, doutor Esper. Grande ser humano. O Brasil precisa de muitos, doutor Esper. Muito obrigado por tudo que o senhor está fazendo por todos nós e uma nova salva de palmas coletiva. E espero que dentro de mais algum tempo a gente possa voltar a conversar, quem sabe novamente, daqui 1, 2, 3 semanas, para um novo bate-papo que é extremamente rico e abre muitos nossos horizontes. Muito obrigado. Emílio, você faz a sua pergunta e depois a gente encerra? Vamos. Primo, é um orgulho ser teu primo. Muito obrigado. Todos nós ficamos muito felizes e muitas respostas foram respondidas, as que são possíveis. Desculpa, eu não posso deixar de observar, Emílio. Você começou dizendo que antes era um privilégio ele ser seu primo. Agora, você já do seu primo. Né? Mas agora, como todo mundo gostou, eu tenho que puxar para mim. Esper, uma coisa interessante, viu, Basílio, é que a gente acabou com esse problema, com essa dúvida que o vírus não foi de laboratório. Porque as pessoas começam a divagar e começa a pensar em Terceira Guerra Mundial e outras coisas assim. Mas a outra, primo, só para terminar, se a gente continuar nesse ritmo que nós estamos, trabalhando um pouco, em casa um pouco, tal, quando é que chega o pico, na sua opinião? Emílio, é uma pergunta difícil de responder, mas se você olhar o que aconteceu nos outros países, eu acho que a gente vai passar por isso na segunda quinzena de abril. Tá. E é quando acumula principalmente a distribuição, a disseminação na população mais desfavorecida e mais adensada. Tá. Só para terminar, pessoal,
Não vamos deixar de ajudar. O Esper podia mandar o link para nós lá, o site que você falou, que esqueceu. Tudo que a gente puder fazer, a gente está fazendo um mínimo perante toda a sorte que nós temos de pertencer a uma classe muito privilegiada. Vamos ajudar um pouquinho, que seja um pouquinho já ajuda bastante, tá? Esper, muito obrigado por tudo, tá? Um grande abraço. Basílio, pergunta técnica ainda, doutor Esper. Nós podemos disponibilizar a sua apresentação? Lógico, o maior prazer. Muito obrigado. Vamos colocar na nossa página, no nosso site. Legal. Muito obrigado, parabéns, doutor Esper, continue com o seu trabalho. Estamos aqui também à disposição para ajudar no que nós pudermos. Entendemos o seu recado em relação ao Hospital das Clínicas, em relação aos demais hospitais, e tenha certeza absoluta que nós vamos colaborar. É o mínimo que nós podemos fazer em relação a tudo isso. E, de novo, muito obrigado. Muito obrigado. Um abraço. Tchau. Abraço a todos.